Vou contar para vocês um pouco como foi a minha viagem, eh, viagem que eu falo assim, do Brasil para Portugal. Eu saí de Pernambuco e acabou atrasando um pouquinho o voo. Eu já tinha viajado outras vezes, mas nunca de um voo internacional. Então, eu achava que era uma poltrona um pouco mais gente, eu vim de classe econômica, tá, para quem viaja, de primeira classe, ok, não sei, mas um dia eu vou e vou mostrar para vocês. Eh, mas aí eu vim de classe econômica e eu imaginava que a cadeira fosse um pouco maior, por ser muito tempo de voo, acho que foram 7 horas e pouco. Eu fiz um voo direto, eu não peguei escala. E eu imaginava, na minha cabeça, né, gente? Eu imaginava que você pudesse recostar um pouco, você pudesse dormir. Você consegue até dormir se você for muito bom de sono. Tem gente que dorme até em pé. Então, assim, não é o meu caso. Eu consegui ter alguns cochilos, mas não consegui dormir a viagem toda. Enfim, a cadeira é igualzinha quando a gente sai eh, com voos interestaduais, né, aí no Brasil, com voo doméstico. Regula até o mesmo nível, você só baixa um pouquinho e tá tudo bem. Eu trouxe travesseiro, não tem como você usar travesseiro, porque a cadeira, ela é estreita. E eu vim naquele corredor no meio, que são 4 cadeiras. Então, eu tinha um rapaz aqui do meu lado, eu tinha uma senhorinha aqui do meu lado, e depois dela eu tinha uma outra pessoa que eu acho que era um senhor. Ele passou muito tempo de fone, eu acho. eh, a senhora era portuguesa, com certeza. O rapaz do meu lado esquerdo era um brasileiro. E o outro, eu acho que ele era americano, mas poucas vezes eu ouvi falar só com a aeromoça, mas ele estava falando o tempo todo em inglês, então acho, também não tenho certeza. Enfim, e aí, para você, como você está no meio, você tem que pedir para o seu coleguinha levantar quando você quer ir no banheiro. E detalhe, eu estava na metade do avião, já mais para perto da primeira classe. Então, em nenhum momento eu virei para ver, tipo, se tinha outro banheiro atrás. Eu cometi gafe, você não tem noção. Eu levantei, fui ao banheiro, só que eu fui ao banheiro da primeira classe, porque estava na minha frente. E aí a aeromoça falou: Olha, o banheiro é o outro, mas como você está aqui, você pode usar. Aí eu, ok, sorry. Usei o banheiro da primeira classe, né, gente? Lógico. Mas enfim, foi um perrengue que eu passei. Não foi muito vexame, quer dizer, eu não tava nem aí. Se o povo tava olhando, ó, se não, nem. Eu fui, segui, fui, voltei. E aí outras pessoas também foram, sabe? Depois da cara de pau aqui, outras pessoas levantaram. Quando estava ocupado, eles foram. Da outra vez que eu levantei, por ser um voo muito longo, e aí eu fui no normal, né? Porque ela já tinha me avisado e eu não quis correr o risco. Você fala, olha, eu já te avisei antes, hein? Você veio com a cara de pau, literalmente, e não foi. A primeira vez realmente porque eu não sabia. Mas enfim, foi um gafe que eu cometi. Deixa eu ver outra coisa assim bem legal. Legal não, né, gente? Que aconteceu comigo. Eu vou contar mais para vocês aqui. Tem algumas coisas que aconteceram, inclusive sobre a imigração. Então, para mim, foi tranquilo, porque eu não tive assim tanta dificuldade. Eu vejo gente que eu assisti alguns vídeos e tal, o quanto que você era perguntado, questionado e tal.
eu sou muito ansiosa, então quando a gente desceu do avião, eu vim pela TAP, tá? Já tinha um ônibus, um autocarro que aqui chama, mas autocarro não, comboio é trem. Gente, eu ainda estou perdida, tá? Um ônibus aí do Brasil, e a gente entrou, foi até a saída, né? O terminal do aeroporto realmente, e naturalmente você vai seguindo o fluxo das pessoas, como é muita gente, mas muita gente descendo, você vai no caminho, né? Você vai guiando. E aí tinha pessoas que iam fazer outras conexões e tinha muita gente nos informativos falando, ó, imigração, imigração. Aí quem já tinha, eu acho que era, não sei o nome assim, residência, alguma coisa, que era dos Estados Unidos ou que era da Europa, já tinham outros guichês separados, e o restante que não tinha, que era uma fila imensa, imensa, para vocês terem ideias, eu acho que tinha umas 300 pessoas, de 300 a 500 pessoas. Só que era um zigue-zague, assim, você vai e volta, numa fila muito constante, só que é rápido, não é, pelo menos na minha, né, eu vejo gente que demora 3 horas, 4 horas, na minha não foi, estava sendo muito rápido. Eu saí no Brasil à noite, cheguei aqui às 5 e poucas, 6 horas. E demorou um pouquinho do avião para o ônibus, e depois a gente foi direto para o terminal, e aí a gente já foi seguindo o fluxo para os guichês, que são vários guichês da imigração. Então, foi seguindo o fluxo, e aí quando você chega, tem uma pessoa te informando, guichê 7, guichê 8, guichê 10, guichê 11, e assim tem uma pessoa que vai te guiando para onde você está indo. Quando você chega no comecinho da fila, tem um funcionário que ele vai te dizendo qual guichê que você vai. E aí ele me disse o guichê, eu acho que foi o número 7, é meu número. E eu fui pro meu guichê, tinha 2 pessoas ainda na minha frente, a pessoa estava sendo atendida, saiu, depois o outro, e depois eu fui. E já fui com uma pastinha que eu tinha separado tudo, mas eu deixei separado mesmo, fora da pastinha eu deixei o passaporte, o bilhete que você já vem junto é automático, tá? E eu tinha deixado a minha carta convite, que era o que eu tinha. Quem não tem carta convite, e aí é uma dica, eu acho que já deveria deixar o comprovante que você tem de um hotel, ou de um hostel, ou de uma pousada, enfim. E aí você separa e já deixa já com o seu passaporte. Isso foi o que aconteceu comigo. E aí ele perguntou o que eu vinha a fazer em Portugal. E eu falei, tô indo fazer turismo, eu sou turista. E ele perguntou o que eu fazia no Brasil. Aí eu falei, no Brasil eu sou gerente financeiro, trabalho com finanças. Aí ele, ok. E perguntou quanto tempo eu ia ficar. Ele disse, você veio sozinha? Eu falei, vim, vou ficar com os meus amigos. E é verdade. E eu falei, quanto tempo você vai ficar? Eu falei, eu vou ficar 15 dias e tenho uma passagem de volta. Aí ele falou, ok. Eu entreguei para ele a carta convite, ele conferiu, foi lá, carimbou e falou, bem-vinda. E aí você consegue, assim, eu acho que toda essa emoção, né? Ai, nossa, é minha primeira vez num outro país, na Europa. Então, eu acho que isso já deixa a gente um pouquinho mais ansioso. Eu, pelo menos, eu sou muito ansiosa, e as pessoas ansiosas já ficam querendo comer unha e tal, mas eu tentei me controlar. Eu rezei bastante enquanto eu estava no avião.
agradecendo também por ter feito uma viagem tranquila, não passei nenhum susto, assim, de turbulência, de nada, foi uma viagem incrivelmente muito tranquila. E é isso, então eu desejo que tenha ajudado aí a vocês a se prepararem, com alguns toques. Beijo.